Boa tarde a todos. Eu me chamo Nicole, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e trabalho na Assessoria de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal da Educação. Juntamente com os meus colegas da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, a CIPAV, organizamos a programação da Semana de Conscientização da Exploração Infantil e Combate aos Crimes da Internet, conforme a Lei nº 7.925 de 2015. Ontem nós tivemos a missão do Grêmio Estudantil, com oficina de vídeos, para que os grêmios, os coordenadores pedagógicos e os professores de apoio às TEDx estejam melhor preparados para participar do concurso de vídeos curtos Festival do Minuto, Segurança na Internet, viralize essa ideia. Convidamos todas as escolas a participar deste concurso. O regulamento foi publicado em anexo ao ofício circular desta semana. Na segunda-feira, tivemos um momento voltado aos estudantes, com a contação de história para os anos iniciais e live para os anos finais. Na terça-feira, live voltada para os pais. Todos estes vídeos estão disponíveis no canal do YouTube SMED Comunicação e Eventos. Hoje a nossa conversa é voltada a todos nós, professores, para que também estejamos engajados a conhecer e a trabalhar sobre a cidadania digital. É por isso que temos aqui hoje a psicóloga Elizabeth Mazzotti, que vai falar com a gente sobre bullying, cyberbullying, consequências e como lidar com isso. Então, chamo ela aqui. Bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada por estar aqui hoje. Te passo a palavra, somos todos ouvidos. Muito obrigada, sou muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, então, e espero que a gente consiga ter uma boa live, uma boa palestra e que vocês sintam à vontade também para fazer perguntas no chat. Então, vou iniciar me apresentando um pouquinho para vocês. Eu sou Elizabeth, eu sou psicóloga clínica e da saúde também. Eu faço mestrado em Ciências da Saúde na URGS, em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atuo no consultório particular, atendendo adolescentes e adultos. Sou integrante da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia do Rio Grande do Sul, coordenadora da SOCERGS, que é um simpósio de psicologia. Especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapeuta do esquema e especialista em saúde pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Então, primeiro eu convido vocês todos a pensar junto comigo a respeito do impacto da tecnologia na nossa mente. Então, num contexto geral, tanto para nós adultos como também para os jovens. Então, aqui, essa imagem, ela é muito representativa para mim, né, e imagino que talvez para vocês também faça sentido. A gente pode ver que tem vários elementos na imagem que remetem muito à quantidade de estímulos que a gente recebe no momento que a gente está conectado em meio às telas. Então, a quantidade de notificações é tudo muito intenso, é um bombardeio de informações. Like, follow, unfollow, né, que é ganhar seguidor, perder seguidores, haters também, com interações negativas, e o quanto isso tudo toma o nosso tempo e pode afetar o nosso bem-estar, gerando estresse. Isso sem contar quando a gente lida com as máscaras sociais, onde na internet parece tudo muito perfeito, mas e na vida real, como que realmente é? Então, até no meio dessa imagem, eu deixei uma menina que representa um jovem, uma jovem, um adolescente, né? E que parece que para os adolescentes, às vezes, está muito tranquilo, porque eles já são mais nativos digitais, já nasceram em meio à tecnologia. Mas, na verdade, isso tudo também impacta o bem-estar e a saúde mental deles. Então, aqui, alguns dos principais impactos da tecnologia na saúde, né? Da exposição a telas, principalmente. Uma busca constante por prazer. Então, nas redes sociais, por exemplo, o Instagram, a gente acessa ali e, seguido, a gente se depara com conteúdos que, para nós, têm algum tipo de interesse, que geram prazer, liberam neurotransmissores, como a gente diz na psicologia, que seria como se fossem hormônios do prazer na nossa mente. E isso é prejudicial, sim, porque é constante, então fica uma maior dificuldade em lidar com situações que não são prazerosas.
A iluminação excessiva do celular, do tablet, enfim, das telas, à noite, ela pode prejudicar a qualidade do sono, nos deixando com uma dificuldade de dormir, e isso também afeta a nossa memória, que é até um tópico que eu não aprofundei muito aqui, mas isso pode afetar o aprendizado, enfim. Né? Um sono de qualidade, ele é necessário para que o aprendizado seja armazenado na nossa mente, e que também a gente tenha ganhos com isso, né, em termos de evolução também individual. Então, além disso, também nós notamos um prejuízo na postura corporal. Isso porque com as telas as pessoas ficam mais abaixadas, mais inclinadas, dá problema nos movimentos, um pouco mais sedentária também, então isso também é prejudicial para a nossa saúde em termos de postura corporal. E o impacto da autoestima. Então, como eu mencionei antes, a gente pode ver que, sim, tem muitas curtidas, muitos seguidores, interações, mas também tem momentos onde a gente acaba tendo que lidar com a frustração, né? E se a pessoa já tem uma autoestima um pouquinho mais sensível, às vezes a quantidade de curtida pode ser uma coisa que influencia no bem-estar dela, quantidade de seguidores, de interação. E isso não quer dizer necessariamente que a foto não está legal, por exemplo, mas sim que talvez o Instagram não entregou para as pessoas aquele conteúdo, enfim. Mas, como eu mencionei anteriormente, se a gente já lida com uma autoestima mais sensível, isso tudo pode ser muito intenso, principalmente para os adolescentes. E a questão da tolerância à frustração fica prejudicada justamente pelo aquele constante prazer que se busca através das telas e da rede social, e que não se tem sempre, porque muitas vezes a gente lida com haters, que seriam aquelas pessoas que fazem comentários ofensivos nas redes sociais. Então, aqui, alguns dados para a gente pensar juntos. 1 a cada 4 adolescentes brasileiros tem dependência de telas. Então, o que é dependência de telas? É não conseguir viver longe do dispositivo eletrônico, não conseguir imaginar a vida sem o dispositivo, precisar do telefone ou de outros dispositivos de tela o tempo todo. E também a gente nota que quanto mais isolamento social, mais as pessoas ficam conectadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quanto mais longe das pessoas fisicamente nós estamos, mais conectados a gente fica. E quando a gente volta para os nativos digitais, que são os jovens que já nasceram em meio à tecnologia, isso é muito mais significativo. O Brasil, ele é o terceiro país do mundo em dependência de telas em crianças. Então, esse é um dado bem significativo e bem alarmante também para a gente olhar. Vocês vão ver que ao longo da apresentação eu vou trazer bastante referências do Cristiano Nabuco. Ele é um psicólogo de referência na área de dependência de telas, então por isso que eu vou citar ele bastante aqui. Agora trazendo mais um pouquinho sobre o impacto da tecnologia nos jovens. Aqui são dados, novamente, trazidos pelo professor Cristiano Nabuco sobre o impacto da tela nos jovens. Então, de 2 a 8 anos de idade, se observa que as crianças passam, em média, 2 horas e 45 minutos por dia nas telas. Isso equivale a 1.000 horas ou uma carga horária de 6 a 7 anos letivos. De 8 a 12 anos, se observa uma carga horária de 4 horas e 45 minutos de tela por dia. Então, a gente vê que tem um acréscimo também com base na idade. E isso também pode equivaler aos anos letivos e também a 1/3 do tempo de vigília, então, desses jovens. Agora, dos 13 aos 18 anos, o tempo de tela ele é muito mais alarmante, porque estima-se que os jovens passam, em média, 7 horas e 22 minutos por dia em frente às telas. Então, quando eu trago telas, é telas como um todo, não só o celular, como a gente costuma pensar, mas o computador, videogame, enfim, tablets, tudo entra nesse tempo de tela. E isso equivale a vários anos letivos, novamente, né? Então, hoje a gente tem várias formas de mensurar o tempo de tela. Pode ser através dos aplicativos, alguns aplicativos como o Instagram e o YouTube, a gente consegue ver nas configurações qual é o tempo de tela dos jovens e até mesmo nosso, caso a gente queira monitorar. E alguns dispositivos eletrônicos mais modernos, como computadores e celulares, também mensuram o tempo de tela. Inclusive, em alguns celulares é possível até configurar qual tempo de tela se deseja ficar. E aí ele dispara um alerta quando aquele tempo é ultrapassado. Então, trazendo mais dados ainda sobre o tempo de tela. Ao final de 1 ano, o consumo diário de 7 horas e 22 minutos totaliza mais de 1.000 horas gastas junto às telas para um aluno da pré-escola. Então, isso é um número muito elevado, principalmente pelo impacto que isso tem também sobre o aprendizado.
1.700 horas para um aluno do nível fundamental e 2.650 horas para um aluno do nível médio. Então, a gente vê que conforme passa a idade, também aumenta o tempo de tela. Aqui, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a questão do impacto da tecnologia para os jovens, é muito bacana esse livro. O título dele é um pouquinho polêmico, né? A Fábrica de Cretinos Digitais, mas ele traz bastante sobre o impacto da tecnologia nos jovens. Ele fala da saúde mental, ele fala do aprendizado também. Então, tem dados bem interessantes que podem ajudar professores e pais também no cuidado com a tecnologia. Mas e o que tudo isso tem a ver com os crimes digitais? O que o tempo de tela e todas essas coisas que eu fui citando tem a ver com os crimes virtuais? Então, o que a gente observa? Que dificuldade em lidar com a frustração traz mais sofrimento emocional. Então, dificuldade em lidar com o não, com limites, com a falta de prazer, com situações que são chatas ou que são tediosas para as pessoas. Isso gera mais sofrimento emocional, se torna muitas vezes algo mais maçante e mais difícil do jovem fazer, como, por exemplo, dedicar, às vezes, um período do dia para estudar ou para fazer alguma atividade física. Não é tão prazeroso quanto se está acostumado a ter aquele bombardeio de prazer nas redes sociais. Apesar disso, os ganhos emocionais seriam muito maiores. Então, o maior uso de telas equivale a um maior risco de cyberbullying. Por quê? Porque quando não é olho no olho, as pessoas às vezes se sentem livres para falar o que der na telha, sem filtro, sem pensar o quanto aquilo pode impactar no bem-estar e na pessoa que está ali do outro lado. Então, é importante, sim, a gente ficar atento, porque quanto maior o uso de tela, maior o risco de lidar com o cyberbullying, tanto de ser o agressor, como também de ser a vítima. E a facilidade na disseminação das informações. Então, o que a gente se observa? É muito fácil uma foto circular na rede social, né? Então, foi para um grupo de WhatsApp e disso já se espalhou para várias pessoas. É uma reação em cadeia. E isso também traz uma falsa sensação de controle que os outros têm sobre a vida daquele que está sendo alvo das fofocas, né? Então, por que uma falsa sensação? Porque às vezes a gente pode estar lidando com uma notícia falsa, uma fake news, ou, enfim, também podemos estar lidando com uma informação incompleta, né? E isso marca bastante a vida dos jovens. Então, ficam rastros que podem marcar a vida para sempre. Então, mesmo que, sim, se vá na raiz do problema, se apague a primeira foto que for postada, por exemplo, ainda assim, nada impede dessa foto já ter sido salva em algum dispositivo, de já terem postado em outras redes sociais. É que nem a questão das notícias. A gente vê que sai um site, às vezes outros sites replicam e fica muito difícil de tirar tudo da internet. Então, esses rastros, eles podem marcar a vida dos jovens. E também, isso é um fator prejudicial, porque com o cyberbullying, enfim, os crimes virtuais, a gente vê que é possível rever aquela situação traumática, aquela situação que causa angústia nos jovens várias vezes. Então, diferente do que quando é pessoalmente, por exemplo, que falou uma vez, ok, mas na internet pode ler a ação várias vezes, né? Então, traz um impacto emocional, levando a uma possível até ruminação daquela informação. Então, o que seria isso? Seria ficar repassando aquela informação na mente várias vezes, isso atenua o sofrimento emocional. Então, nem todas as informações são detectadas como algo prejudicial e apagada pelas plataformas. Então, hoje a gente já vê que existem filtros nas redes sociais que tentam identificar conteúdos com possível teor de violência, mas esses filtros nem sempre conseguem captar tudo que está no ar. Então, às vezes, parece algo mais sutil e ainda assim traz danos para os jovens. Então, o quanto é importante, sim, a gente denunciar aquelas informações que podem ter um cunho mais violento, mas também de pensar em ações que possam até prevenir isso de uma maneira que garanta uma proteção dos jovens. Então, o risco dos jovens ruminarem, como eu mencionei anteriormente, e reviverem essas cenas, frases várias vezes,
pode ampliar o sofrimento, porque é uma constante exposição. Então, as cenas, principalmente quando a gente vê um vídeo, uma foto, né? Já vi caso, por exemplo, de, sei lá, um jovem ter ido numa festa, ter, enfim, bebido, mesmo que a gente saiba que não seja o ideal para a idade, mas aquela foto circulou e foi gerando fofoca, foi gerando informações sobre a vida daquele jovem, e o quanto que isso marca o bem-estar deles. Eles não conseguem voltar no tempo e apagar o que aconteceu. Então, é muito difícil porque aquela foto circula e fica circulando até ela perder o potencial dela. Então, são coisas que a gente precisa, sim, pensar, que os riscos do cyberbullying, eles são muito intensos. E a gente também observa que os jovens, eles possuem uma maior dificuldade em buscar ajuda. Então, por que essa dificuldade? Alguns possíveis fatores associados a isso pode ser o risco de receio, né, de ser fútil. Então, frases do tipo, parece um problema tão pequeno perto dos problemas de adulto, por exemplo, né? Ou parece algo tão pequeno perto de um dia a dia de quem trabalha, de quem estuda, enfim, mas ainda assim é algo que, para quem vive ali no meio digital, é algo intenso. Né? Então, às vezes também associado a isso pode aparecer uma sensação de incompreensão, de não ser compreendido, seja pelos colegas, pelos professores ou até mesmo pelos pais. E isso também aparece atrelado à dificuldade em buscar ajuda. E também não podemos deixar de lado a questão do receio de julgamentos, né? O julgamento por buscar ajuda, por se abrir, por se vulnerabilizar também, né? Apesar das fofocas já estarem circulando ali nas redes sociais. Então, é importante a gente reconhecer essas dificuldades em buscar ajuda, até mesmo para conseguir diminuir com que elas apareçam no dia a dia. O aumento do isolamento social e do sofrimento emocional pode impactar na trajetória acadêmica. Em que sentido? Quando a gente vê um sofrimento emocional muito intenso, a gente associa isso também a uma dificuldade de se concentrar, às vezes fica cheio de preocupações na mente e não consegue focar para estudar, né? Tem outros problemas que acabam dominando. O sono, como eu mencionei anteriormente, é prejudicado, isso afeta a memória. Então, a gente tem inúmeros fatores que podem, sim, afetar a trajetória acadêmica dos jovens e, ainda assim, reforçar o isolamento social. Então, por mais que online se esteja conectado, fisicamente, né? Nós, seres humanos, a gente é ser social. Então, quando a gente não está em contato social com outras pessoas, mesmo que através das redes tenha alguém, é diferente, o impacto é maior. Então, faz a diferença essa falta de contato olho no olho. E agora, uma questão importante. Como podemos ajudar os jovens? Como a gente pode oferecer um ombro amigo para esses jovens, um suporte? Então, a primeira coisa, eu diria que uma das mais importantes, é sinalizar limites. O que é uma liberdade de expressão e o que se torna um desrespeito e uma agressão. Uma agressão verbal, uma violência verbal, uma violência psicológica também. Então, é importante que esses limites sejam sinalizados. Às vezes a gente deduz ou espera que os limites venham de casa, mas nem sempre. Né? Então, às vezes esses limites precisam ser reforçados, seja na escola, seja na própria terapia também, né? Então, é importante que a gente reforce esses limites para que realmente essas barreiras sejam incluídas na sociedade também, de respeitar o próximo, né? Então, eu reforço muito a importância dos limites, porque na tecnologia, nas telas, parece que tudo é tão fácil mandar uma mensagem que ofende alguém, né? Mas, ok, pode ser fácil enviar, mas e que consequência que aquilo vai trazer? Também o exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, algumas dicas de como que a gente pode ajudar os jovens. Primeira coisa que qualquer um pode fazer, desde que consiga também se propor a isso, é ouvir, é ofertar um espaço para fala, sem fazer vista grossa, é a gente ouvir realmente qual que é a demanda daquele jovem, daquela criança, o que eles têm para trazer, o que está incomodando eles. Por mais que a gente saiba que, às vezes, quando não é feita vista grossa, vem problema, vem coisas difíceis de lidar, provavelmente, ainda mais quando a gente fala de telas e de violência, de cyberbullying, mas o quanto é importante a gente ter esse olhar para os jovens, porque talvez seja um dos únicos espaços onde eles sejam olhados. Muitas vezes é naquele lugar que o jovem fica, que ele circula além da casa. Então, às vezes, a escola é talvez um único
extra que eles consigam ter. E após ouvir, acolher também, sem julgamentos, né? Então, por mais que às vezes, sim, que nem eu comentei anteriormente, pode parecer que existem outros problemas maiores, mas para os jovens, às vezes aquele problema ele é muito intenso. Então, é muito importante a gente acolher sem julgamentos, respeitar a dor deles. E interromper o cyberbullying sempre que for possível. Então, realmente difícil controlar o que acontece fora da escola, né? Mas na turma, reduzir o tempo de tela, tentar fazer com que respeite, né? Não utilize o celular na aula, todas essas coisas já são fatores que podem ser protetivos para os jovens, porque vai reduzir o tempo de tela e, consequentemente, o tempo que eles gastam também, seja praticando cyberbullying ou sendo vítima dele. Orientar a família, o jovem, a buscar ajuda, se necessário, ajuda profissional, né? E também orientar os pais, porque às vezes os pais também se pegam despreparados para lidar com esse meio digital que está crescendo tão rápido. E é importante as orientações, seja da escola, né? Seja para buscar ajuda profissional também, ou até atualizar os pais do que está se passando ali naquele meio, né? São ações importantes e que podem fazer toda a diferença. Aqui eu trouxe algumas possibilidades de intervenção, então, eu trouxe de referência de um artigo, né? Então, que com estudantes a gente precisa lidar com o trauma, né? A gente precisa proteger esses jovens, a gente precisa entender o que está acontecendo, tentar reduzir essa exposição à situação traumática. Então, quando eu digo trauma, eu não falo necessariamente um trauma físico, né? Mas um trauma emocional, uma ferida, né? Então, a gente precisa tirar os jovens dessa exposição, proteger e ajudar a lidar com as consequências que restaram daquilo. E na escola, a gente também precisa não rotular, identificar possíveis riscos e focar em ações comportamentais. Então, aquilo que eu comentei de proteger a exposição delas também, são ações comportamentais que podem fazer a diferença. E com a família, reforço, diálogo, orientações, atenção e, se necessário, até denúncias, né? Então, a gente precisa orientar esses pais para que eles consigam cuidar bem dos filhos e proteger também dentro do que está ao alcance. E aqui uma frase para a gente pensar juntos, né? Que os professores possuem um papel fundamental na formação de jovens saudáveis. Então, os professores fazem muita diferença na formação dos jovens. Às vezes é só na escola que se tem um espaço, um olhar diferenciado, que talvez até em casa não tenha, né? Então, quanto a escola e os professores são fundamentais para uma boa educação e também para o desenvolvimento da empatia e dos respeitos ao próximo também. Muito obrigada. Fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas também, podem me acionar. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês hoje, então estou muito grata. Nós que agradecemos, Elizabeth, muito obrigada pela tua contribuição. Com certeza é uma fala riquíssima, né? Cheia de dicas, de chamada de atenção para nós, enquanto professores, enquanto adultos responsáveis que somos, né? Chama atenção quando tu fala com relação das consequências emocionais, que chega até para nós adultos, mas quando se fala de criança, de adolescente, isso é ainda mais importante, né? Como nós precisamos estar atentos ao comportamento deles dentro e fora das redes, porque são consequências que trazem no físico, no psicológico, em todo o desenvolvimento enquanto seres humanos. E também é importante quando tu fala que nem sempre essas consequências são apagadas. Muitas vezes o que vai para a internet e fica lá para sempre, né? Às vezes é mesmo que se tente remover, é tão compartilhado, tão disseminado, que alguma coisa sempre fica, sempre marca as pessoas. A gente vê tantos casos em que isso aconteceu. E da importância de se tratar com acolhimento, sem julgamento, do quanto os jovens precisam disso, precisam desse olhar de acolhimento, de respeito, de cuidado e de limites, né? Sinalização dos limites, isso é educativo, isso é pedagógico. E quando a gente fala de BNCC, a própria base já traz a competência número 5, que é da cultura digital, e em 2022 com o complemento à BNCC Computação, que traz a importância de se trabalhar essas temáticas da cultura digital em todos os anos, todos os níveis de ensino, né? E como os professores têm um papel fundamental nesse sentido.
Então, e seguidamente a gente separa, né, o mundo virtual e do mundo real, mas para os jovens parece ser o mesmo mundo, eles não conseguem ver essa distinção, que às vezes até no nosso jeito a gente acaba falando, né, como se existissem dois mundos. E isso é mais um resquício do quanto a tecnologia, quanto as telas e o que acontece nas telas impacta muito para eles, né? Então... Com certeza, o mundo digital, o mundo virtual já é real também, né? A gente fala mais em mundo físico, mundo virtual, porque os dois já são realidade, às vezes até nós nos comportamos diferente, né? Ou às vezes o nosso comportamento no virtual interfere no nosso comportamento no físico também, né? Exatamente. É isso. Então, muito obrigada, Elizabeth. Nós agradecemos muito a tua participação, a tua fala. E agora nós também temos uma outra convidada muito especial, que é a professora Cláudia Hackbart, que é escritora, é nossa colega, professora com uma turma de 5º ano da Escola San Genaro, que desenvolveu um trabalho... A professora Cláudia desenvolveu um trabalho com a turma dela a partir da leitura do livro A Liga Escolar, que foi escrito por ela. Então, seja bem-vinda, Cláudia. Te passamos a palavra. Muito obrigada por estar aqui também. Olá, boa tarde. Eu agradeço à Secretaria Municipal da Educação na nossa live. Eu me sinto honrada de estar aqui hoje falando aos meus colegas sobre um tema tão importante para a nossa prática. Eu também sou autora, tenho 8 livros publicados, mas hoje quem está em foco é esse meu xodózinho aqui, que a cada dia vem me orgulhando e me inspirando a buscar cada vez mais heróis para se juntarem a esta causa. É uma história que tem como cenário o ambiente escolar, como personagens alunos e professores, como enredo, situações comuns no nosso dia a dia, e como bullying e respeito, e como lição nos deixa a ideia de que, enquanto o bem existir, o mal tem cura. Então, hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha experiência com um projeto que venho desenvolvendo com as minhas turmas, uma experiência também sobre esse tema de bullying e cyberbullying desde 2017. Pode passar. Então, falar sobre um tema tão difícil não é uma tarefa fácil. Temos aí uma avalanche de notícias que nos traz a necessidade de repensarmos a tarefa da escola, sobre o nosso papel mediante uma lei que está em vigor. Lembro que em algum momento eu cheguei a me perguntar, mais uma atribuição para nós? Será esse o meu papel? E para responder isso, eu me fiz uma outra pergunta. Se não formos nós, será quem? O bullying sempre existiu, mas o que muda é a maneira como os envolvidos vão lidar com a situação. E aí que a figura do professor se torna fundamental. O lado bom é perceber o quão importantes somos, o quanto a sociedade precisa de nós. Analisando a sociedade, a escola e até essa imagem, não dá para negar que estamos vivendo uma crise de valores morais. Porém, com um agravante. O bullying agora ganhou um irmãozinho, caçula, mas muito mais forte, trazendo consequências mais graves. Assim como a Elizabeth bem explanou, né? Mas seria papel da escola também se preocupar com o que acontece na internet? E aí eu volto à mesma pergunta. Se não formos nós, será quem? E quando esse crime acontece, a culpa sempre recai sobre o professor. Exemplo disso é quando acontece algo que gera repercussão nas mídias. Se lermos os comentários, são de qual escola é,
em qual escola aconteceu, onde estava o professor que não viu. Nunca li um comentário que dissesse quem são os pais. Mas não se trata de indiferença do professor, e sim por situações que fogem dos nossos olhos. Problemas que acontecem quando eu não estou presente, como festa de aniversário, redes sociais, recreio, até aquele bilhetinho que passa por baixo da mesa. Pode passar. O nosso caminho, então, acho que passou 2. É trabalhar na prevenção. Pesquisas mostram que campanhas contra o bullying nas escolas geram consequências positivas, mas não só trabalhar em um momento como conteúdo obrigatório, não deixar para falar só quando, com uma data específica, na semana de conscientização, ou quando o problema acontece, mas criar estratégias para trazer o assunto para o nosso dia a dia. Então, a educação é o caminho, a escola o espaço, o professor o agente. Para transformar, para deixar o mundo mais humano e na formação de um cidadão capaz de respeitar as regras e as pessoas. Pode passar. Observando o ambiente escolar, as situações de sala de aula, na falta de respeito que só vejo crescer, eu me pergunto, será mesmo que não há o que fazer? Aí lembro que não foi à toa que a única coisa que não escapou da caixa de Pandora foi a esperança. Nós que trabalhamos com crianças e jovens somos movidos pela esperança, pela transformação. Então, desde 2017, eu venho trabalhando esta obra em sala de aula, na esperança de mudar um pouquinho, pelo menos. E percebi que, quando eles entendem a moral da história, ninguém se identifica com o vilão e nem quer fazer o papel de agressor. Todos querem ser heróis. E nesse ano a experiência foi muito mais gratificante, a partir do momento em que eu trabalhei para deixar o ambiente menos conflituoso, aberto ao diálogo, à reflexão e colocando os estudantes no papel de protagonistas de ações de acolhimento às vítimas, de vigia. Eles, então, se envolvem nessas questões morais e o resultado é muito mais rápido. Pode passar. E hoje, então, eu conto com essa turminha maravilhosa aí, conto com a ajuda da Liga Escolar. Se eu falar que foi fácil, eu estarei mentindo, mas no decorrer está menos estressante. Eu pude identificar transformações positivas no comportamento da turma. Claro que para chegar nesse resultado, nessa imagem que vocês estão vendo agora, foi uma longa caminhada. Essa turminha aí tinha muitos problemas de relacionamento, de comportamento e também defasagem na aprendizagem. Claro que ainda há casos que precisam de mais atenção, mas eu já considero o projeto um sucesso. Então, eu iniciei logo na primeira semana do ano com a contação de história da obra, expliquei os conceitos de bullying e cyberbullying, as consequências, as mudanças na lei. Diariamente sentamos para conversar, e claro que para nós que temos conteúdos a vencer, inicialmente parece perda de tempo, mas eu garanto que não é, porque logo o resultado vem e eu consigo passar o conteúdo sem ter que ficar parando de minuto em minuto para resolver conflitos. Eu os promovi à Liga Escolar. Pode passar. Então, eu aproveitei o envolvimento deles enquanto heróis para trabalhar outros conteúdos também. Realizamos ações ações enquanto Liga Escolar. Ali, como exemplo, tem na semana no dia de combate ao bullying, depois o trabalho da Liga Escolar enviando os poderes aos afetados na enchente do RS, o dia do abraço, educação para o trânsito, meio ambiente, também trabalhamos combate ao mosquito da dengue. Pode passar.
Fizemos dramatizações, onde todos tiveram a oportunidade de protagonizar os 3 personagens do bullying. Difícil foi convencê-los de fazer o papel do agressor. Também fizemos um trabalho de pesquisa, onde eles entrevistaram os estudantes de outras turmas sobre bullying e cyberbullying. Analisamos os dados, construímos gráficos e tabelas com os resultados. Mas o ápice desse projeto foi o musical. Esse ano, então, com a minha turma, eu fiz um musical da obra, composto por 3 paródias. A primeira retrata quando a escola foi contaminada pela malquerença, com a música da Rita Lee, Erva Venenosa. A segunda, quando 2 alunos se transformam em super-heróis para combater o bullying, com a música do Chico Buarque, João e Maria. E a terceira parte retrata a harmonia e a união de todos quando o respeito volta à escola. A música da Manu Batidão, Eu e Você contra o Mundo. Então, eu escrevi as letras baseadas na história da obra e eles abraçaram a missão e simplesmente arrasaram. Todos queriam ter o papel de heróis. Tanto é que foi difícil alguém aceitar o papel de vilão. Daí consegui convencer quando expliquei sobre a situação dos atores que fazem papel de vilão, mas que na vida real não são do mal. E também da importância do vilão para a história. Sem vilão não tem herói. Então, vou passar alguns trechos do musical para vocês, porque ele completo tem mais de 8 minutos. Então, quem tiver interesse, depois de assistir completo, está no meu canal do YouTube, escritora Cláudia Hackbart, também na prefeitura, no site da prefeitura. No portal da educação nós vamos publicar. No portal da educação nós vamos publicar. Atenção para o toque de 5 segundos. A história então parou, por todo o nosso amor, que era forte demais, e o mal me atrás, e não a correr, e meu perder, sou forte demais, junte-se a nós, eu e vocês contra tudo que faz mal pro mundo, nós vamos vencer. E olha que a gente lutou, tudo que a gente enfrentou, teremos um melhor futuro, salvando nosso mundo. E olha que a gente lutou, tudo que a gente enfrentou, teremos um melhor futuro, salvando nosso mundo. E escolar até o fim dos tempos. Enquanto não existir o mal tem cura. Lindos, né? Eu corujando aqui.
Então, lá no mês de abril, daí a gente teve a mostra literária, onde eles apresentaram esse musical. Aquela ali foi uma situação de ensaio lá em sala de aula, porque no dia do musical daí ficou com muito ruído, né, para apresentar aqui para vocês agora. Então, todas as turmas da área 1 trabalharam a Liga Escolar, as turmas da área 2, as minhas outras obras, porque eu também fui patrona do Sábado Literário. Pode ir, rodando. Bem-vindos à Mostra Literária da Escola São Genaro. Turma 41 se preparando para o musical. 51. Se preparando para o musical. Fecharam. Houve um envolvimento grande dos estudantes e também das famílias. Então, os profs se dedicaram, capricharam, houve um envolvimento bem grande dos estudantes e também das famílias que estavam em peso para prestigiar. Bem-vindos! Aí agora tem a avaliação que eu fiz com eles no final de junho, sobre o antes e o depois da Liga Escolar. Quem são vocês? A Liga Escolar da Escola São Genaro. Como era a turma antes de vocês se transformarem na Liga Escolar? A professora uma palavra que já tinha que ser falada. Fazia muito barulho, sem respeito com os colegas e as regras. Tinha muito barulho, muita briga e muito palavrões. E agora, como é que tá a turma? Muito melhor. Agora, eles estão se comportando e se respeitando. Está bem unido e se protegendo. Agora o prof consegue dar aula. E qual que é a missão da Liga Escolar? Combater o bullying e a malcriança. Proteger as vítimas. Ajudar a criança. Esse também ficou só um trechinho, porque também tem mais de 5 minutos. Depois temos as dicas da Liga Escolar. Não se esqueça, sem vítima e plateia não há bullying. Lembre-se, brincadeira é quando todo mundo se diverte, senão não há brincadeira. Não se Lembre-se, brincadeira é quando todo mundo se diverte, senão não há brincadeira. Então, eu costumo dizer a eles que chegam momentos no caminho que enxergamos a bifurcação. E esta é a hora de fazer uma escolha de qual lado seguir. E acreditem, ninguém diz que quer pegar o caminho do mal. É da natureza humana ser solidário
e consenso de certo e errado. No fundo, lá no fundo, todos gostam do espírito de heróis, de salvar, de cuidar. Herói de verdade é de carne e osso, que trava batalhas reais e diárias. Não é à toa que filmes e histórias de super-heróis fazem tanto sucesso. Todos se imaginam salvando inocentes, salvando o mundo. Os super-heróis da vida real, os super-heróis da escola, a Liga Escolar. Então, quero concluir com uma frase do livro, que para mim resume a essência dessa obra, que é a fala de um dos protagonistas ali da Fada Júnior. Enquanto bem existir, o mal tem cura. Que lindo, Prof. Cláudia. É exatamente isso, né? Quanto bem existir, o mal tem cura. E como tu disse, ninguém quer ser o vilão, ninguém quer ser o agressor. Né? Então, por que será que acontece o bullying? Por que será que acontece o cyberbullying? E que importante a gente poder trabalhar isso, trazer essas temáticas, né? Do se colocar no lugar do outro, do respeito, do quanto isso é importante para toda a turma, né? E isso que tu trouxe também no início da live, da culpabilização, da responsabilização do professor. Não é nesse sentido, mas se não formos nós, quem será? Como é importante nós entendermos esse nosso papel tão bonito na vida de cada estudante que passa por nós, né? Como nós deixamos essa marca, e que bom que temos essa oportunidade de fazer a diferença, de deixar essa sementinha, né? De respeito, de amor, de união. Os professores são os heróis também da Liga Escolar, né? Sabe-se que sozinho tudo fica mais difícil. Com certeza, né? E como heróis também ajudamos a combater todos esses problemas, né? Que infelizmente continuam presentes nas nossas escolas, né? Do bullying, do cyberbullying, que é ainda mais grave, como vocês disseram. Então, muito obrigada, Cláudia. A Elizabeth também, que está por aí ainda. Nós não tivemos nenhuma pergunta no chat, pelo menos até agora, mas mais uma vez agradeço muito a presença de vocês, falas riquíssimas que engrandecem o nosso conhecimento, né, nosso repertório, para nos dar força para trabalhar também em sala de aula, né, tanto com a visão da experiência enquanto psicóloga, quanto um relato de uma professora, né, que consegue colocar em prática isso. Então, muito obrigada presença de vocês. Muito obrigada também a todas as escolas que estão nos assistindo, né? E um ótimo trabalho, né? Continuamos seguindo firmes nessa luta contra todos esses problemas que infelizmente estão presentes nas nossas escolas. Obrigada, até a próxima. Obrigada, uma gratidão pela oportunidade, gente. Tchau, tchau. Tchau.